aí, galera do Papo Jovem, começando aqui esse papo descontraído de hoje, que nós vamos falar sobre separação dos pais. E agora, é uma pergunta. Convidados juntos aqui comigo hoje, líder UMMDC, Elifas, que também já foi líder de adolescentes, e aqui o líder do nosso campo da ADVEC, líder geral dos adolescentes, presbítero Lucas, para estar com a gente nesse papo descontraído. Eles vão cumprimentar vocês aí, galera, e logo nós já vamos começar esse papo de hoje falando para os nossos adolescentes. Elifas. E aí, galera, paz do Senhor, fique ligado com a gente aí que hoje o papo é muito interessante, hein? Isso aí, pessoal, paz do Senhor também, uma grande honra estar aqui com vocês. Eu creio que Deus vai nos abençoar mais esse dia. Gente, e aproveitando essa oportunidade, eu quero sempre enviar um abraço aí para o nosso pastor presidente, a sua esposa, pastora Camila, todos os pastores do campo, líderes do MDC, regentes, jovens que nos assistem e hoje em especial adolescentes, viu? Adolescentes também fazem parte conosco desse grande projeto do Papo Jovem. Estamos todos juntos, unidos, trabalhando por um só propósito. Gente, papo legal hoje falando sobre esta célula máter, que é a família que nutre a sociedade. Hoje é um tema até um pouco responsável demais para tratarmos, porque é claro, a família ela é uma composição divina, criado por Deus, para que as famílias da terra venham servir a Deus com alegria, com graça, debaixo também da sua poderosa presença. É claro que tratar deste assunto, falando sobre separação de pais, principalmente cristãos, falando sobre divórcio, às vezes pode ser um assunto um pouco pragmático, trazer um pouco ranço, né, para dentro da igreja, porém é um assunto de muita importância. E apesar, é claro, de nós vermos o divórcio aumentando no Brasil, isso está se tornando algo comum, principalmente no meio evangélico, no meio cristão. E quem sofre, queridos líderes, no meio disso, principalmente são jovens e adolescentes. Agora lá vai a pergunta para o presbítero Lucas, aqui o líder da ADVEC. Lucas, veja bem, todos os pais cristãos que têm um casamento estruturado, daqui a pouco começa a acontecer aquelas confusões, a família de repente começa a entrar em parafuso, e quando se percebe, o divórcio aconteceu. O que o adolescente cristão, numa situação dessa, em meio a um divórcio, em meio àqueles problemas que estão acontecendo na sua família, o que o jovem adolescente cristão deve fazer na sua visão como líder? Muito bem, irmão Paulo Vitor. É uma pergunta bastante pertinente aos dias que nós estamos vivendo. Mas antes de responder essa pergunta, eu acho que é interessante a gente analisar o contexto social em que o adolescente está inserido. Hoje a gente muito vê falar, principalmente para essa geração, para os mais idosos, não vamos dizer mais maduro, porque há uma grande disparidade entre idade madura e maturidade, né? Às vezes muitas pessoas com 30, 40 anos que infelizmente não atingiram a maturidade. Então, principalmente para essa classe mais antiga, vamos falar assim, eu vejo muitas acusações com os adolescentes. Aborrecente, a geração perdida, a geração incrédula, são vândalos, então assim, vários adjetivos se dá para os adolescentes. Mas a gente precisa entender, meu Paulo Vitor, que há uma criança, 10, 11, 12 anos, com o crescimento hormonal desenfreado, né? Há quem diga que em questão de um ano as células cerebrais do adolescente ele dobra de quantidade. Então você tem ali um corpo de adulto e uma mente de criança que está se formando. Então é muito fácil eu olhar e dizer, há um adolescente rebelde, há um adolescente aborrecente. Mas espera aí, eu sou atingido por diversos dardos na escola, no ambiente familiar, na rua, tá? O filho do ímpio com 12, 13 anos, ele já experimentou uma droga, ele já experimentou uma cerveja, ele já experimentou inúmeras outras coisas que o cristão não. Então o cristão ele acaba, peraí, por que lá ele está experimentando e eu não estou? E aí eu trouxe aqui uma observação de uma escritora, chama Sharon James. E ela escreve um livro dizendo o seguinte, o título do livro, bastante sugestivo para você que é pai, para você que é mãe de adolescente. O título do livro é Grandes Mães Criam Filhos Felizes. E há um número aqui, irmão Paulo Vitor, bastante triste, bastante infeliz isso daqui.
Mães que permanecem em casa, ou seja, mães que são domésticas do lar, gastam em média 30 minutos por dia no diálogo com filhos adolescentes. Mães que trabalham fora, 15 minutos. Então, se a gente parar para analisar que normalmente quando se tem um diálogo, o pai às vezes está junto, então digamos que cai para 15 minutos para a mãe que está em casa o diálogo do pai e da mãe para com o adolescente, e pasmem, 5 minutos e meio para mães que trabalham fora. Então você imagina, um adolescente, uma criança, num corpo de adulto, um distúrbio de hormônios ali, uma loucura, os hormônios frenéticos ali, né? A menina com 11, 12 anos já começa a largar o quadril, o peito já começa a crescer, ela já começa a ter ali seu primeiro ciclo menstrual, o menino ali com 13 anos, um pouquinho mais tarde, já começa a nascer um fiozinho de barba, já começa a crescer os órgãos genitais, então ele já começa a achar que ele é um adulto, mas a mente ainda de criança. Vários dardos, escola, como eu disse, na rua, secular, e aí a falta do diálogo em casa. E aí não bastasse isso, aí entra a sua pergunta. O adolescente ele tem que lidar com a separação em casa. Então é um tema bastante extensivo isso aí. Mas o nosso conselho é, a família é a base de tudo. A família. E eu louvo a Deus que a nossa igreja hoje, o nosso ministério tem crescido, porque é uma igreja que visa a família. Você tem trabalho infantil, você tem trabalho adolescente, você tem trabalho para os jovens, você tem trabalho para as irmãs, para os irmãos, tem o DEMID para a melhor idade. Então é uma igreja que acolhe a família. Mas infelizmente, como o Elifas estava dizendo aqui um pouco antes da gente começar a gravação, que ele tem adolescentes na congregação que ele está, que somente o adolescente é cristão. Eu tenho isso aqui também, de adolescentes que conviveram em um ambiente com a separação. Por exemplo, um dia nós estávamos em um culto e uma adolescente nossa cantou, solou o hino. E aí quando terminou o culto, alguém me procurou e disse assim, eu vi essa adolescente com um camarada na rua se beijando, você não pode deixar ela cantar. Eu disse assim para ele, irmão, você conhece a história dessa menina? Não, não conheço. Eu disse assim, porque é muito fácil quem está de fora acusar. Eu acho que é muito mais louvável, irmão Paulo Vitor, eu extrair o que você tem de bom em benefício do reino, do que jogar na sua cara o que você tem de fraqueza. Eu disse para ele, irmão, nós temos que louvar a Deus, porque é uma menina que conviveu em um ambiente de traição doméstica. Então quando um casamento ele se desfaz por uma traição, o filho, o pai é o seu herói. E eu cresci num ambiente onde o meu pai era o meu herói. O meu sonho era ser metade do que o meu pai foi como homem, como cristão. Então, se eu vejo o meu pai como um herói e eu estou diante de uma situação onde o meu pai traiu a minha mãe, o adolescente se sente traído, o adolescente se sente rejeitado. Quando uma mãe despreza o pai e sai de casa, rompe o matrimônio, a criança, o adolescente se sente desprezado com isso. Então tudo isso gera dúvidas na cabeça de uma criança que está se formando para a pré-adolescência, para a adolescência, para a juventude e para um futuro da maturidade. O nosso conselho é permanecer firme. Como o Hebreus vai dizer, que o escritor aos Hebreus, eu anotei aqui, vai dizer no capítulo 12, versículos 14 e 15, anote isso, leia na sua casa, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí há uma vírgula aqui, um conselho de extrema importância, respondendo a sua pergunta, o que fazer, adolescente? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e que não haja em você, adolescente, nenhuma raiz de amargura, que vindo a brotar essa raiz de amargura, possa vos perturbar em meio de tudo isso e que você seja contaminado. Sim, interessante isso, principalmente, Lucas, Elifas, porque essa fase da puberdade, essa fase dos adolescentes, em que eles estão num trampolim para a formação, são séries de reações químicas, hormonais, que o nosso irmão Lucas aqui explicou, que isso faz uma total diferença. Quem compreende esse universo dos adolescentes? Dentro, principalmente, dessa premissa, eu vou até para uma segunda questão, sobre os traumas vividos, causados pelo divórcio dos pais. Aí nós frisamos aqui uma interrogação, Elifas. Isso é real? É bem real, né? Porque você imagina, por tudo que o Lucas já comentou aqui, ele discorreu muito bem sobre o assunto,
Quando o adolescente ele passa por uma situação delicada, podemos dizer assim, e se ele não tiver uma base muito sólida, né, principalmente quando a gente está inserido no contexto cristão, né, talvez seja até mais fácil de lidar com isso, mas como nós temos situações diversas de adolescentes que vão para a igreja sem o apoio de uma base familiar cristã, né, então isso se torna ainda mais difícil de lidar com essa situação, até porque é um momento delicado, é um momento frágil familiar, e se ele não tiver toda uma estrutura, um aprendizado ali, uma base mesmo, pautado primeiramente em Cristo, a tendência desse adolescente se perder é muito alta, né? Dele ir para o mundo das drogas, dele desviar dos caminhos do Senhor. E aí onde entra a igreja, onde entra o povo de Deus? É de dar o apoio a esses adolescentes, de pegar na mão mesmo, abraçar, tamo junto, conte com a gente no que for necessário. Eu tenho essa situação de estar apoiando adolescentes, de acompanhar redes sociais, de olhar, falar, amigão, o que está acontecendo? Porque a gente consegue ver em algumas situações, o adolescente ele é muito natural em expor seus sentimentos, né? Ele é muito, qualquer coisa que acontece, ele quer expor para o mundo o que acontece com ele, né? É bem explosivo em determinadas situações. Então, para nós, como igreja, é fácil da gente perceber qualquer alteração na vida de um adolescente. E principalmente numa situação dessa que é delicada de um possível divórcio, de uma separação de pais, é onde que a gente precisa como igreja abraçar eles mesmos, falar, tamo junto, vamos orar, porque é uma questão mesmo de vencer uma etapa, né? Uma etapa difícil. Sim, é isso que é primordial, a igreja ajudando. É nesse momento que vem essa questão, no meio do processo, às vezes o adolescente pode até se culpar pelo divórcio dos pais, pensar que alguma coisa que ele cometeu, alguma coisa que ele está fazendo dentro de casa, e é nessa hora, principalmente, que a igreja deve ter uma ação na vida do adolescente de acompanhamento, não é, Lucas? Inclusive nesses dias agora de pandemia, os números são assustadores do crescimento de divórcios, principalmente dentro das igrejas. E aí, irmão Paulo Vitor, vem aquela questão, o que realmente a minha família é para mim? Ela tem um preço ou ela tem um valor? E aí nesse frenesi, nessa loucura do dia a dia, de trabalho, de posses, de sonhos, que eu quero correr atrás disso, correr atrás daquilo, o que realmente importa, muitas vezes acaba ficando de lado. E aí as famílias acabam se destruindo em busca do dinheiro, ou seja, em busca daquilo que tem preço. E aquilo que realmente tem valor fica de lado. E a gente esquece que aquilo que tem preço acaba, mas o que tem valor é eterno. Sim. Então isso aqui deixa para nós uma lição muito importante, principalmente para lideranças, né, de adolescentes que vão estar assistindo, né, professor? Os líderes de adolescentes têm a capacidade de ser como Cristo, transformar aquilo que é água em vinho. Quer dizer, aquela situação toda difícil que um adolescente está passando no divórcio, precisando de acompanhamento, é o momento da água, mas você é capaz de, como líder, transformar aquela situação em vinho, quer dizer, seu apoio, seu acompanhamento. Eu particularmente tenho um testemunho pessoal de um divórcio dos meus pais em que eu não tive acompanhamento de qualquer tipo de líder, tanto de jovem, adolescente ou pastores. Eu tive que lutar sozinho. Isso é muito pesado, principalmente para um adolescente. E os nossos líderes aqui deixaram bem claro, irmãos, que não existe aborrecente, não existe essa brincadeira de que o adolescente está aí querendo chamar a atenção de alguma forma por causa do trauma que ele está vivendo, de maneira alguma. É muito importante hoje esse papo jovem, porque ele fala de uma célula máter que nutre a sociedade, que é a família. Se está acontecendo o divórcio no meio do casamento de seus pais, algo está ocorrendo, saiba que Deus é restaurador. Ele é o Deus que pode restaurar a vida dos seus pais, e através da sua vida, em oração, em equilíbrio, vai ser uma bênção de Deus. Gente, foi uma maravilha estar com vocês aqui. Eu acredito que a gente pode até fazer outro vídeo, não é, Lucas? Sim. Fazer outro vídeo ali sobre essa questão muito importante dos adolescentes. Obrigado, Lucas. Valeu por ter vindo no nosso Papo Jovem de hoje. E lembrando, gente, olha, Papo Jovem agora vai ser a partir das quintas-feiras, às 19h30. Estamos mudando para a semana para você ter visualizações melhor. E lembre-se, curta lá na TV AD Catalão, compartilhe, invada a rede com o Papo Jovem e vai ser uma bênção de Deus. Deus abençoe, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Até logo, galera. Valeu.